E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, a simpaticíssima figura aqui no canto, vocês já sabem, é o mestre do terror. E sim, hoje é segunda-feira. Não, hoje não é segunda-feira no momento em que eu tô gravando, mas quando vocês vão assistir esse vídeo, é segunda-feira. E a nossa série do canal, que até então vinha sendo as aquisições das quais eu me arrependi, já acabou. Temos que ter uma nova série, né? Uma mania desse canal, é uma tradição desse canal. Precisamos de uma nova série. E o que eu decidi falar agora? Bom, eu acabo de sair de uma série onde eu conto aquisições as quais eu tive arrependimento, as quais eu me arrependi muito de ter feito e tal, por inúmeras razões. Talvez muita gente tenha pensado que então agora é o momento dele fazer uma série falando de aquisições as quais ele amou muito, as quais ele adorou muito. Inclusive o meu amigo Jair chegou a sugerir num comentário. E Jair, sua sugestão está anotada, não é impossível de acontecer. Num futuro aí pode vir a ser um tema, por que não? Mas eu decidi não ir por um caminho que no momento me pareceria muito óbvio. Eu decidi, na verdade, continuar falando de frustrações. Eu decidi continuar falando de coisas que deram errado, porque no universo da coleção isso acontece muito, né? Muita coisa não é como a gente queria, muita coisa não chega pra gente como a gente queria, não termina como a gente queria. Então eu vou falar na nova série do canal de minisséries que eu nunca consegui completar. Pelos mais variados fatores, embora desta vez não sejam assim tão amplos os fatores dos quais eu não terminei essas minisséries. A maioria foi porque eu simplesmente não encontrei os números e porque eu não procurei muitas vezes também com muito empenho e porque eu sou um sujeito extremamente teimoso. Muitas das minisséries que vão aparecer aqui no canal neste quadro saíram depois em relançamento, em encadernados e o escambau, e eu simplesmente recusei-me a comprar, recusei-me a ler, porque se eu comprar o número 1 de uma minissérie em formatinho, eu só vou querer ler os números subsequentes em formatinho. Todos temos nossas manias, eu tenho esta. Não estou interessado em reedições, reimpressões e coisas do tipo. Eu assisto muitos canais, muitos é exagero na verdade, eu assisto alguns canais aí no YouTube e alguns desses canais são de leitores mais jovens, de pessoas, vamos dizer assim, das gerações mais novas, das gerações que estão chegando agora, e eu vejo muitas vezes esse pessoal comentando sobre o formatinho, né, como o formatinho era incompleto, que é muito melhor se você tem uma edição em formatinho. Vamos pegar o nosso caso das minisséries, que é muito melhor se você tem uma minissérie que foi lançada em formatinho e ela for relançada nos dias atuais, com formato americano e tal. É muito melhor, porque provavelmente vai estar no seu formato original, não vai ter alteração na tradução, né? Não vai ter corte de falas, às vezes corte de página inteiras. Ou seja, eu vejo esse pessoal sempre falando do formatinho, embora sempre não, né? Mas em grande parte falando do formatinho como se o formatinho em si fosse uma coisa muito deficiente. E eu não vou negar isso. Eu não vou negar que a geração formatinho, que a época em que o que se tinha para ler neste país eram os formatinhos, principalmente da Abril, muita atrocidade aconteceu, muita coisa estranha aconteceu, houveram realmente essas deturpações, essas, muitas vezes, textos inseridos, frases mudadas, cortes de páginas, houveram. Com certeza houve. Mas meus amigos, né, meus amigos dessas gerações mais novas, o fato é,
E não é culpa de vocês, não tem, né? Não é uma questão de estar culpando, não é uma questão de estar acusando, muito menos criticando. É só uma questão de contextualizar. O fato é que vocês não viveram essa época, né? Vocês não viveram e nunca vão vivê-la. Né? Não importa que você entre num sebo agora e compre 200 edições em formatinhos. Não vai ser a mesma coisa. Quem viveu a época do formatinho, já naquela época, porque também muita gente dessa geração mais contemporânea fala desses defeitos do formatinho como se fosse uma coisa que todo mundo que passou pela geração formatinho só descobriu agora. Que a gente não sabia na época. Cara, éramos mais limitados, né? A informação era muito menos fluida, tínhamos muito mais dificuldade em adquirir informação, sem internet, sem nada, mas nós sabíamos, tá? A grande parte, para não dizer a grande maioria dos leitores, sabiam das adulterações, das mudanças, das maracutaias que aconteciam. Mas era uma época mágica. Era uma época em que você ia para a banca e tinha dezenas e dezenas de opções. Todo tipo de quadrinho, todo tipo de material. Era uma época de certezas. Você sabia que o material ia estar lá. Você não ficava pedindo pelo correio, você não tinha problema como não vão te entregar, você não tinha que participar de campanhas no Catarse, você não tinha que estar pesquisando. Era uma época diferente. Tô dizendo que a época de hoje é infinitamente pior? Não. Mesmo um amante de ir na banca como eu sou, um cara que tem saudade de ir à banca e ver ela repleta de quadrinhos como eu sou, eu tenho esse saudosismo, reconhece os méritos que se tem hoje em dia. Eu já comentei aqui no canal numa conversa que eu tive via comentário numa live do Lorde Lobo, no qual ele comenta que não tem saudade de antigamente, quando as bancas eram repletas de quadrinhos, porque publicar quadrinhos no Brasil, por exemplo, era mais complicado, e hoje em dia está mais fácil. Então tem seus méritos, mas tem seus deméritos também, assim como a geração passada tinha seus méritos e seus deméritos, e acima de tudo, o clima envolvente era mágico. Não era uma questão de que éramos todos alienados que não entendíamos que tinha coisa errada ali. Era uma questão de que havia magia ali, e essa magia é difícil de abandonar, entendeu? É muito complicada de abandonar. E eu, por exemplo, sou um sujeito que faço questão de não abandonar. Eu prefiro muito mais ler um quadrinho velho do que ler uma reedição. Eu prefiro muito mais ficar catando em sebo 3, 4 edições de uma revista para ler a história completa do que comprar o encadernado que lançaram agora. Questão de gosto, né? Mas então, vamos nos ater principalmente ao tema. Pois é, o tema são minisséries que eu nunca completei, né? É este o tema. Todas as minisséries que pelas mais diversas razões eu não consegui completar, eu nunca cheguei a ter todos os números. Mas vamos esclarecer um outro ponto, um último ponto antes de começar. São minisséries que eu não completei. Não significam que são minisséries que eu nunca li integralmente. Boa parte dessas minisséries que vão aparecer nesse quadro de segunda-feira, eu li todas as edições, ou porque simplesmente tive acesso a elas, porque peguei emprestado de alguém ou coisa parecida, ou até em alguns casos porque eu simplesmente li na internet, li por scan, né? Boa parte delas eu completei a leitura, eu só nunca consegui completar a minissérie comigo e me recusei terminantemente a comprar as reedições que vieram depois. E a gente vai começar com essa daqui. E vai começar de maneira aleatória, tá? Em geral eu até tenho uma certa tendência a fazer uma escolha, tipo, quero começar com essa edição e terminar com aquela, o quadro. Dessa vez não. Eu peguei aleatoriamente e peguei esta daqui. Uma minissérie chamada Transformers Armada. Né? É curioso, porque eu nunca completei essa minissérie, mas eu cheguei a completar uma outra minissérie dos Transformers
que não vai, hoje em dia está incompleta, e é por isso que ela não vai aparecer nesse quadro, porque ela está incompleta hoje em dia. Eu tive ela completa, eu comprei todos os números na época, mas depois, nessas mudanças aí que eu vivia me mudando de uma cidade para o outro, de um estado para o outro, eu acabei perdendo uma das edições. E aí eu não considero que seja uma minissérie que eu não completei, por razões óbvias, né? Eu completei. Aí seria uma outra categoria, seriam minisséries que eu completei, mas perdi alguma edição. Não vai entrar. Eu vou ficar então com Transformers Armada, que na época saiu, assim, pouco depois da outra minissérie dos Transformers que eu estou falando. E que, justamente porque eu havia completado aquela minissérie, eu decidi comprar essa na época. Deixa eu botar aqui mais pro pessoal dar uma olhada naquele famoso lance da capa, né, da capa que continua, da capa aberta. E eu só consegui comprar o número 1 do Transformers Armada. Eu não me lembro nem de ter comprado o 2. Quando eu tava separando o material e peguei essa edição aqui, eu cheguei a pensar, eu acho que eu tenho o 1 e o 2, mas eu nem encontrei, cara. Eu acho que eu nunca comprei o 2. Eu confesso que quando eu quis completar essa minissérie foi só porque eu havia comprado a outra minissérie dos Transformers a que eu me referia, e eu quis pegar o hype, entendeu? Tem outra minissérie dos Transformers, vou comprar. Mas eu li o número 1, e no número 1 eu já achei que ela era meio, né, não se comparava à outra. A outra não é nenhuma maravilha, mas eu achei melhor. Essa eu já achei meio paradinha. A gente vai ver aqui, ó. É uma publicação da Panini, né? Foi lançada em 2004, fevereiro de 2004. Tinha roteiros do Chris Saraceni e desenhos do James Raines, né? Tem cenários James Raines e Adrian Garcia, interessante isso. E a arte final é do Rob Armstrong e do Eric Sander. Pois bem, Transformers Armada, esteticamente falando, é bastante parecida com a outra minissérie. Eu tô até me arrependendo de não ter pego os números que eu tenho dela aqui para fazer comparações. Mas também não era esse o objetivo, né? Mas esteticamente falando, é bem parecida. Eu não me recordo se são os mesmos desenhistas e roteiristas envolvidos, mas esteticamente é bastante parecida. A maior diferença que a gente nota aqui, e foi o que eu não gostei muito, é realmente a pegada da história. Porque a história se passa em Cybertron, né? O Optimus Prime e toda a sua turma, juntamente com o Megatron e toda a sua turma, estão em Cybertron. E pra variar, o pau tá comendo lá, porque os Decepticons estão aprontando as deles, e o pessoal dos Autobots, né, tem que... Nem sei se o pessoal ainda usa esse termo hoje em dia. Tem que intervir. Só que, cara, eu achei estranha a pegada. Nessa minissérie, que eu nem lembro em quantas edições eram acho que 5, uma coisa assim, ou 8, existem em Cybertron uns carinhas chamados Minicons. Aqui, vamos ver onde é que estão os Minicons. Aqui, ó, esse sujeitinho aqui, por exemplo, é um Minicon. E como o próprio nome dá a entender, o que é o tal do Minicon? Ele é um anão. Tipo, ele é um carrinho minúsculo, ele é menor, compacto, tipo um Peugeotzinho bem pequeno, né? Então acho que fiz muitas referências de mau gosto aqui agora. Mas eles são tipo carrinhos minúsculos, são miniaturas que os Decepticons descobriram por alguma razão que não é explicada com clareza aqui. Não. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas vamos continuar. E como eu dizia, não foi explicado com clareza, pelo menos não de maneira convincente, que faça sentido o porquê diabos isso, mas eles descobriram que se eles pegassem os Minicons e acoplassem ao corpo deles, unissem ao corpo deles, os poderes deles aumentavam exponencialmente. Ou seja, eles ficavam mais poderosos. Eles passaram a usar os tais Minicons como se eles fossem tipo baterias, pilhas, né? Colava os caras no corpo e usava a exaustão, depois jogava fora. E os Minicons foram até os Autobots lá, né, pra pedir ajuda pra eles, né, pra pedir, porque
eles estavam sendo usados e estavam morrendo, obviamente, e eles foram até Cyber City para falar com o Optimus Prime lá e pedir ajuda. A primeira edição, o volume 1, é basicamente isso, para nos dar a ideia deste contexto. Os desenhos são legais, a arte é boa, eu achei a arte talvez um pouco escura demais. Não sei o quanto tem a ver com o papel, né, um papel jornal e tal, mas eu achei a arte talvez um pouco escura demais, talvez a colorização tenha ficado pesada demais em alguns pontos, mas é bem detalhada e acho que é satisfatória, é bem satisfatória, mas a história em si já me derrubou ali, tá? Essa coisa de que pega Minicons e cola no corpo e vai ganhar poderes e tal, ficou com um ar de desculpa esfarrapada, de desculpa fraca para poder fazer uma nova série. Achei forçado, mas eu pensei assim, me lembro disso na época, eu pensei, não, eu vou tentar completar essa minissérie. Mesmo assim, vai que melhora e acima de tudo, tô na vibe, quero ter mais uma minissérie dos Transformers. Até porque eu tava com saudade na época, eu lembro de ler os Transformers em formatinho, que durante tanto tempo eu e meus amigos acompanhávamos. Mas por N razões, acabei nunca encontrando as outras edições, elas não estavam chegando de maneira linear aonde eu morava. Eu lembro que para completar a primeira minissérie eu tive problemas também. Teve um número, eu não me lembro se foi o número 4 ou o número 3. Eu sei que teve um número intermediário que eu tive que comprar por último. Todos os outros números chegaram e aquele do meio não chegava nunca. Eu achei que eu não ia conseguir. Até que um dia ele apareceu na banca do nada. E foi quando eu consegui completar. Então, não estava chegando direito, eu acabei tendo outras ideias, acabaram aparecendo outras coisas e desisti. Nunca completei Transformers Armada. E não chega a ser uma minissérie que eu tenho curiosidade de ver como terminou. Nunca soube se houve qualquer tipo de relançamento, nem nada assim. Pelo ano, era uma das primeiras incursões da Panini nesse universo de quadrinhos mais voltados pro super-heróis, aspas aí, né? Mas, de qualquer maneira, tá aí para abrir o nosso vídeo, para abrir as segundas-feiras do canal com as minisséries que eu nunca completei. Transformers Armada. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra gente, pro Mestre do Terror. E o Mestre do Terror viu porque que nós tivemos um pequeno problema técnico e ele não vai contar pra ninguém. E eu também não vou contar pra vocês o que foi.